Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar com vocês a respeito do 6º episódio da 4ª temporada que acabou de chegar nesse final de semana e que trouxe de volta essa 4ª temporada da série. Então hoje eu queria falar a respeito das referências e dos easter eggs desse episódio, além de conversar a respeito das principais temáticas que o episódio aborda. Então, vamos lá! E galera, eu tô quase chegando a 200 mil inscritos, se não me engano faltam mais 15 mil inscritos. E eu sei que muitas pessoas que assistem, que acompanham o canal ainda não se inscreveram, então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então vamos lá, na minha opinião, dando início aí ao vídeo, a principal temática abordada no decorrer desse episódio todo é não só a narrativa do próprio Rick and Morty, como também a narrativa de séries e filmes em geral, e isso é abordado de forma genial nesse episódio, principalmente através da metalinguagem que a série já costuma abordar, assim como outras séries do Dan Harmon também. E não só isso, eles utilizam várias convenções, tanto de séries quanto de filmes, e eu vou tentar abordar um pouquinho dessas convenções, e eles abordam também vários conceitos, eles falam a respeito de vários conceitos no decorrer do episódio todo. E eu só queria explicar para vocês rapidinho, eu já gravei esse vídeo antes, só que eu usei algumas imagens do episódio e a Warner me barrou novamente, então eu não consegui editar de uma forma que ficasse legal, então eu decidi simplesmente jogar o vídeo fora e eu tô fazendo um vídeo novo aqui pra vocês. Então, como eu expliquei, todo o episódio é muito focado na metalinguagem, e a metalinguagem é mais forte do que nunca quando eles abordam o círculo de histórias do Dan Harmon. O círculo de histórias do Dan Harmon são 8 passos que o Dan Harmon segue em praticamente todos os episódios. E para criar o seu círculo de história, o Dan Harmon se inspirou bastante no Joseph Campbell, que em 1949 escreveu o livro O Herói das Mil Faces. E nesse livro ele popularizou, ele não criou a jornada do herói, mas ele popularizou a jornada do herói. E esse círculo de histórias do Dan Harmon é bastante inspirado. O Joseph Campbell é um cara muito influente, eu tenho esse livro aqui, que não é um livro exatamente dele, é um livro que foi escrito por outro cara, mas usando trechos de entrevistas, então grande parte do livro é diretamente coisas que o Joseph Campbell falou, e inclui muita coisa aí que ele tratou a respeito de obras tanto literárias quanto cinematográficas. E a maioria das grandes obras que a gente conhece hoje seguem à risca a jornada do herói. Harry Potter, Senhor dos Anéis e principalmente Star Wars seguem à risca o que o Campbell falou. E eu não vou abordar aqui muito a fundo o círculo de histórias do Dan Harmon, são 8 passos. Se vocês quiserem que eu fale a respeito, peçam aqui nos comentários que eu tento fazer um vídeo para vocês somente sobre isso, porque realmente dá para falar muito tempo a respeito desse conceito. Então vamos lá, primeiramente eu vou dar uma olhada nas referências mais temáticas. A gente já começa pelo título, que obviamente é uma referência à História Sem Fim, que também conta uma história dentro de outra história, e a trilogia de filmes História Sem Fim é inspirada na obra do escritor alemão Michael Ende, que escreveu em 1979. E assim como eu disse no meu vídeo anterior, eu acho que esse filme seguiu bastante o filme O Expresso do Amanhã, estrelado pelo Chris Evans, do diretor Bong Joon-ho, porque muitas temáticas são parecidas, inclusive alguns personagens que aparecem nesse episódio parecem ter sido diretamente inspirados no filme Expresso do Amanhã, e algumas pessoas nos comentários do meu vídeo anterior citaram uma animação, mas eu admito que eu nunca assisti a animação que citaram, então eu não vou dar minha opinião a respeito. E assim como cada compartimento do trem no Expresso do Amanhã simboliza uma camada da sociedade, nesse episódio a gente vê que cada compartimento simboliza um estilo narrativo, a gente vê o compartimento que é de musicais, o compartimento que é de filmes de ação e etc. E o primeiro personagem que a gente vê contando uma história a respeito do Rick, ele conta a história, a gente vê o Rick com vários braços, a gente vê até o Rick criando uma bunda a mais para conseguir soltar peidos, o que claramente é uma piada com o conceito de filmes de comédia, usarem o humor aí de peido e etc. O Rick and Morty também já usou isso bastante, é uma grande convenção de filmes de comédia, e a gente vê que o cara termina de contar a história e ele diz que o Rick teria uma história diferente para contar, o que torna ele um narrador não confiável, que novamente é um conceito que é bem abordado principalmente na literatura. A gente tem um exemplo aqui no Brasil clássico, Dom Casmurro, o Bentinho é um narrador não confiável, então a gente já vê que no primeiro momento eles já utilizam uma convenção
tanto da literatura quanto do cinema. E logo que esse cara termina de contar a história dele, a gente muda para uma mulher que tem uma cabeça de ostra e ela começa a contar a história como se ela estivesse lendo um roteiro, o que novamente é mais uma vez que eles estão colocando na cabeça do espectador que a narrativa vai ser o ponto principal dessa história. E se vocês repararem, a mulher com cabeça de ostra fala a respeito do nascer do sol em uma praia que quem assistiu até o final, quem assistiu a cena pós-crédito, sabe que é uma referência à cena pós-crédito. Isso também é uma coisa que muitos filmes fazem, contar o final do filme no início, principalmente o Edgar Wright fez muito bem isso na trilogia dos Cornetos, quando ele conta em detalhes o filme, na primeira cena ou segunda cena do filme, ele conta o filme inteiro e você não percebe, quando chega no final você fala, pô, ele falou que ia acontecer exatamente isso. Então é mais uma convenção largamente utilizada que eles usaram nesse episódio. E logo depois a gente vê no compartimento do trem as ex-namoradas, né, todas as mulheres ali que o Rick já tinha ficado, e a gente vê entre as namoradas do Rick, a gente vê uma rainha de gelo, uma mulher Yoda, uma mulher com 3 seios, como a gente já viu tanto em Rick and Morty como no filme Vingador do Futuro, e uma mulher ali que parece um polvo. E a Rainha do Gelo pode claramente ser uma referência à Rainha do Gelo do filme Nárnia, lembrando que a Rainha do Gelo é estrelada pela Tilda Swinton, que também aparece no filme Expresso do Amanhã, que, na minha opinião, é uma das grandes inspirações para esse episódio. E outro momento que eu acho que eles fizeram uma referência ao final é quando o cobrador tira a camisa, o Morty vê que ele tá todo trincado e o Morty fala Jesus, o Morty fala Jesus, que também acontece no final do episódio. E tem uma piada que a série botou um bip várias vezes, eles falam a respeito de um cum gutter, que eu não vou nem explicar aqui pra vocês, porque é realmente, se vocês quiserem uma explicação aí, me procurem lá no Instagram, que eu falo pra vocês. E essa piada com o cara do fato ser bombado é feita 3 vezes no decorrer do episódio, é feita com o cobrador, é feita com o Lorde das Histórias e é feita com Jesus, que novamente é um trope aí, novamente é uma convenção muito grande nas comédias, em que você faz 3 vezes a mesma piada no decorrer de um filme. E eles conseguem tirar o cobrador ali da jogada, e o cobrador, na verdade, estava jogando um jogo como se fosse Roy, o que lembrou filmes como Matrix, etc., onde tudo que a gente está vendo, na verdade, não é a realidade, e o cara, inclusive, vira um deus naquela realidade de fora, o que também espelharia o que a gente vê acontecendo em Matrix. E nesse momento a gente vê literalmente o círculo de histórias do Dan Harmon aparecendo na tela, e vale lembrar que apesar de ser uma piada bastante específica ao Dan Harmon, né, essa história do círculo de histórias, o Rick and Morty não é a primeira animação que tá zoando isso, porque os Simpsons já fez uma zoeira exatamente dessa forma, eles já zoaram diretamente o Dan Harmon, inclusive escreveram o nome dele pra zoar o círculo de histórias dele. E nos Simpsons, o círculo de histórias não só zoa o Dan Harmon, como também conta a história do Community de forma bem rápida, mas como eu tô fazendo um vídeo a respeito dos bastidores de Community, eu vou explorar um pouquinho mais a fundo esse assunto naquele vídeo. E nesse momento, o Rick diz que o cobrador está suspended in disbelief. O que é isso, suspended in disbelief? É a suspensão da descrença quando você aceita as regras daquele mundo. Vamos supor que você está vendo Star Wars, você não vai ficar duvidando de tudo que está acontecendo em cena, você simplesmente aceita que você está dentro daquela realidade. Isso muitas pessoas chamam de desligar a mente. Ah, você vai assistir Transformers, por exemplo, você tem que desligar a sua mente. Eu vejo um pouquinho de diferença entre suspensão da descrença e desligar a sua mente. Eu acho que isso se aplicaria mais a filmes com muitos erros de continuidade, etc., do que quando você está entrando em um mundo novo, como por exemplo em Harry Potter. Se você for pensar a cada momento o que está acontecendo, você não vai conseguir entrar de vez na história. Então você tem que suspender a sua descrença. E ele cita também o termo non-diegetic, que é um termo que fala a respeito de coisas que estão acontecendo dentro do filme e fora do filme. Por exemplo, quando tem um personagem ouvindo a música, como a gente vê em Guardiões da Galáxia, por exemplo, é uma música que está acontecendo dentro do universo do filme. E quando a gente vê uma música que é parte da trilha sonora, a gente está vendo uma coisa que está acontecendo fora daquela realidade do filme. E a gente vê também os aliens que vão aparecer no próximo episódio, os aliens que aparecem no trailer, e inclusive se vocês olharem mais a fundo, eles estão fumando ali uma criatura, e a gente vê que tá tendo a contaminação literalmente naquele momento. A gente tá vendo quase que um facehugger saindo ali dentro da fumaça. Se vocês olharem com calma, é bem fácil de ver no decorrer do episódio. E isso espelha aquele episódio do peido, quando o Rick leva a contaminação para casa dele, que vai ser o episódio seguinte,
quando eles vão estar ali no meio daquele caos. E o Rick continua falando também de uma contagem regressiva. Contagem regressiva, todo mundo sabe, é uma das maiores convenções em filme de ação. Não tem um filme de ação que não tenha uma contagem regressiva. E quando eles estão andando em cima do trem, o Rick fala pro Morty a respeito do Bechdel Test, que é um teste para ver qual é a importância, qual é a relevância das mulheres no filme. E é um teste interessante, é um vídeo que eu tenho até escrito aqui no meu computador faz bastante tempo, só que eu nunca decidi gravar. E na verdade é um teste que faz 3 perguntas para um filme. Em algum momento do filme, 2 mulheres têm uma conversa por um tempo pelo menos significativo ali, vamos colocar 1 minuto, 2 minutos, que seja a respeito de alguma coisa que não seja um homem. E é interessante ver que muitos filmes realmente são reprovados nesse teste, inclusive muitos filmes clássicos por aí. Mas novamente, como o vídeo aqui não é para isso, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho mais a fundo em outro vídeo. E nesse momento eles encontram o Story Lord, que é o cara que claramente é inspirado no Ed Harris, no filme Expresso do Amanhã, que ele tá ali controlando o trem, ele tá controlando tudo que tá acontecendo ali dentro do trem. E aí a gente avança com certeza para a cena mais legal do episódio e também a cena que mais gerou controvérsia, que é a cena da grande batalha do trailer, mas é a cena mais épica com certeza, mesmo que ela não faça parte diretamente do cânone, mesmo que a gente não saiba exatamente o que está acontecendo, e não só a gente vê nessa batalha o Phoenix Person, a Tammy, o Snuffles e etc., como a gente vê também o Evil Morty e uma versão sombria ali do Sr. Bunda Cagada. Então é uma cena muito divertida, que subverteu completamente as expectativas. Eu, inclusive, incluí ela em várias teorias do que ia acontecer nessa temporada, mas Rick and Morty, como sempre, conseguiu virar o jogo de cabeça para baixo e subverter todas as expectativas. O Evil Morty, inclusive, controla a mente do exército, mais ou menos como ele fez no primeiro episódio que ele aparece. Ele coloca a mão aqui e o exército inteiro obedece o que ele está mandando fazer. E nesse momento, o Rick e o Morty decidem descarrilhar completamente a história de forma literal. Eles começam a rezar, que seria uma coisa muito fora da realidade do Rick e do Morty. E com isso eles trazem Jesus ali para o campo de batalha, né? Porque o Lorde das histórias estava roubando toda a essência ali narrativa de Rick and Morty. E com isso ele consegue quebrar de vez a história fica muito mais chata e etc. E como eu disse anteriormente, Jesus também tá todo trincado, que seria a 3ª vez que essa piada é feita no episódio. E como um bom Deus Ex Machina, né, que é um conceito novamente utilizado principalmente em Senhor dos Anéis e em vários outros filmes, como alguma coisa que você não espera que vai acontecer, acontece no final do filme e muda totalmente a história, a gente vê que Jesus não só é filho de Deus, como também trouxe o maior Deus Ex Machina desse episódio. E no final, mais uma grande convenção é que tudo que estava acontecendo, na verdade, não estava acontecendo, tudo era um brinquedo e etc. E a gente vê que o Morty comprou um brinquedo na Cidadela dos Ricks, o que lembra também um episódio muito especial de Community. Eu não vou falar exatamente, mas a cena final desse episódio parece ter sido tirada literalmente de um dos episódios de Community. Quem já assistiu vai saber do que eu tô falando. Quem assistiu e por acaso não entendeu, me pergunta lá no Instagram também que eu explico um pouquinho mais a fundo. E nessa cena, que na minha opinião é a única cena canônica da série, a única cena que se passa na realidade, eu não sei se é o C-137 ou não, se a gente tá vendo o nosso Rick e Morty, até porque seria estranho o Morty comprar um trem de brinquedo na Cidadela dos Ricks, sendo que a gente sabe que os dois não vão na Cidadela dos Ricks há bastante tempo, porque a gente descobre no decorrer do episódio que o objetivo do Story Lord é quebrar a 5ª barreira. E o que seria a 5ª barreira? Na minha opinião, pode ser o fato de que eles zoam que Rick and Morty é feito para vender produtos, que eles zoam que Rick and Morty é uma coisa comercial. Inclusive, é uma teoria que eu tenho, é que esse episódio é um trem girando em volta dele mesmo, justamente porque o criador desse episódio falou a respeito no Twitter, ele até deu uma explicada. Então esse trem dando várias voltas, na verdade, simbolizaria até os episódios de Rick and Morty sendo escritos, e que o objetivo desses episódios são justamente vender mercadorias. Então, vender camisetas, vender bonecos, vender essas coisas, porque é de onde vem a grande parte do dinheiro de Rick and Morty, vem disso, porque a Adult Swim é um canal muito pequeno, a audiência não é lá essas coisas também, chega a 1, 2 milhões ali de pessoas que estão assistindo, então o grosso do dinheiro que a Warner, a Turner ganham com o Rick and Morty vem da venda de mercadorias. E pra mim eles quebraram a 5ª barreira não só quando o Rick fala que eles estão indo pro intervalo, quando eles entram no intervalo e eles estão falando a respeito da Pringles. Então eles estão criticando eles próprios vendendo produtos, enquanto no intervalo do episódio eles estão vendendo Pringles, e inclusive no começo do episódio eles estavam vendendo Wendy's.
porque eles já estão quebrando a quarta barreira por estar fazendo parte de uma propaganda, eles já estão mostrando que a série não é real, e além disso eles estão fazendo uma coisa que o próprio episódio é contra. E outra coisa que eu lembrei agora é quando eles estão brigando com o Story-Lord, a gente vê que nos portais ali tem vários escritos, o que é uma referência ao episódio do dragão, quando o Rick fala que é uma idiotice ter escritos em um portal. Então essas foram as principais referências temáticas. Agora eu vou falar rapidamente a respeito das referências que eu encontrei de personagens que já apareceram antes e etc. Então voltando lá pro começo do episódio, a gente vê Viper ali no negócio de cerveja, que pode ser uma referência ao episódio das cobras. O cara no bar que conta a primeira história do Rick parece ser muito inspirado no Wolverine. O condutor lembra o condutor de vários filmes, aqueles condutores meio bizarros, principalmente do Expresso Polar. Na mesa da Rainha de Gelo, a gente vê possivelmente as duas irmãs Anna e Elsa. E a cena talvez mais cheia de referências no episódio inteiro é a cena que a gente vê aquele carro ali do trem de musical. A gente vê ali os ETs, a gente vê um ET de Plutão com aquele cabelo do Hairspray. A gente vê uma referência a Cats, a gente vê inclusive um pôster do Rick que lembra o pôster de Cats, a gente vê ali no canto, se você der um zoom, dá pra ver muito bem, a gente vê o Mi Six da ópera, a gente vê outro pôster do Rick que é igualzinho o pôster de Noviça Rebelde, e a gente vê do outro lado da parede, atrás do cara que tá contando a história, a gente vê referência às 3 vezes que o Rick cantou ali músicas, 3 das vezes, né, pelo menos, o Tiny Rick, né, que é o Rick pequeno. A gente vê também o episódio do peido, que eles estão cantando Goodbye Moonman, e a gente vê também o momento que ele canta Fica Tranquileba. E esse episódio traz mais um grande ator, a gente vê o Paul Giamatti também, que é um ator que eu gosto bastante, ele fez vozes para esse episódio, e quando Jesus aparece ali na cena de batalha, a gente vê também vários personagens ali de animações, VeggieTales, e outros personagens que também são referências bíblicas. Então esse episódio aborda muitos conceitos narrativos, aborda muitas convenções do cinema. Eu não sei se vocês repararam, fala de Deus Ex Machina, fala até da regra dos 3 ali da comédia, fala de várias coisas mesmo. E por mais aleatório que o episódio possa parecer, por mais fácil que seja simplesmente criar uma coisa aleatória como essa, podem ter certeza que não é. Vocês podem notar facilmente quantos conceitos eu citei aqui nesse vídeo, que com certeza foram aplicados de forma intencional no decorrer do episódio, e principalmente ter trabalhado tão bem a própria história do Dan Harmon, o próprio círculo de histórias do Dan Harmon, que é uma coisa completamente meta por si só. Então galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, agora que a maioria de vocês já devem ter assistido o episódio, digam aqui abaixo o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.